Estamos no dia 7 de abril de 2021 e hoje nós tivemos o início do julgamento no STF da ação contra o decreto do Dória que prevê o fechamento não, a proibição de eventos religiosos durante o agravamento da pandemia. Primeira coisa que eu tenho que alertar é que tempos nós vivemos onde ateus precisam explicar os valores cristãos para os cristãos. Sim, eu sou um ateu e quero aqui questionar, caso você seja um cristão que esteja vendo esse vídeo, que espécie de valores você tem para priorizar a sua liberdade de ir a um evento religioso. No caso específico, provavelmente o principal disso foram os eventos da Páscoa, de comparecer a um evento religioso ao invés de garantir a saúde do próximo. Que espécie de cristianismo é esse que acha mais importante o conforto espiritual momentâneo, a manutenção das tradições, do que a saúde pública? Que espécie de cristianismo é esse que quer a garantia do direito à morte, a distribuição da morte, para garantir que um evento aconteça? Reflita um pouco sobre isso. Nós estamos falando de realização de eventos religiosos públicos, que normalmente acontecem em lugares fechados, aglomeram muitas pessoas, acontecem cânticos. A literatura da pandemia está repleta de exemplos de cultos religiosos que se tornaram superclusters, grandes eventos de contaminação. É para colocar no mesmo grupo de shows, de boates, em relação ao risco de contágio. Em nenhum momento o Estado brasileiro ou vários outros países tão autoritários quanto a Alemanha, França, Estados Unidos, países extremamente democráticos, proibiram eventos religiosos em momentos graves da pandemia. A Constituição garante, sim, o seu direito à crença e o direito à realização de eventos religiosos. A Constituição garante a inviolabilidade dos locais de culto. Porém, toda e qualquer liberdade constitucional, até mesmo a dignidade humana, a liberdade e o direito à vida, tem que ser contextualizados. Por exemplo, vamos pegar o direito mais básico de todos, o direito à vida. Nós temos no direito constitucional a previsão da autodefesa. Se eu mato alguém porque ele estava ameaçando a minha vida, eu não violei o direito à vida dele. Eu defendi o meu direito. Certo? Outro ponto, a gente está falando de conflito entre dois direitos individuais, o direito à vida do assassino que tenta me matar contra o meu direito à vida. Nós temos também casos de conflitos de direitos individuais contra direitos coletivos. E aí a norma é que o direito coletivo seja o prevalente. Afinal de contas, uma liberdade individual se contrapor a uma liberdade da sociedade como um todo, normalmente nós temos que defender o coletivo. É por isso que, no mesmo artigo constitucional que prevê a sua liberdade religiosa, está, por exemplo, sua liberdade profissional. Está garantido na Constituição que eu posso escolher a profissão que eu queira, desde que atenda os requisitos legais. Se eu escolher uma profissão regulamentada, como médico ou engenheiro, eu tenho que ter a formação adequada, o registro nos órgãos de categorias profissionais, como o CRM, o CREA, por aí vai. Mas eu posso escolher ser padeiro, eu posso escolher ser vendedor. E quando eu fecho o comércio, por exemplo, ou quando eu fecho certos setores da indústria, eu não estou para preservação, o combate à pandemia, eu não estou violando o direito profissional do padeiro que não vai conseguir fazer pão. Padeiro é um exemplo ruim, que é uma atividade essencial. Mas, por exemplo, do vendedor de joias,
a não conseguir vender as suas joias. Eu não estou violando a liberdade dele de profissão, fechando a loja dele durante 15 dias, 20 dias. Eu estou garantindo a saúde pública. Muitos que tentam defender a manutenção de cultos religiosos em momentos tão graves quanto que a gente tem hoje, falam que outras aglomerações são toleradas, como, por exemplo, nos transportes públicos. Mas vamos lembrar, o transporte público é, sem dúvida, uma atividade essencial no sentido de que, se as pessoas não podem se deslocar de um lugar ao outro, a distribuição de comida, de energia, a manutenção de vias públicas pode ficar ameaçada. A segurança pública pode ficar ameaçada. Nós temos que impor certos limites à liberdade de ir e vir durante a pandemia? Temos. Mas se eu fecho o transporte público, eu tenho graves ameaças à manutenção alimentar, à manutenção de segurança. Se um evento religioso não acontece, o que acontece? Qual o prejuízo social? O prejuízo é apenas a proibição da minha liberdade de estar ali presente naquele momento. Nós temos que entender que uma atividade essencial não é uma atividade que envolva liberdades individuais. Uma atividade essencial é uma atividade que envolva a manutenção da vida e a manutenção do tecido social. Por isso que, por exemplo, drogarias e supermercados são essenciais. Já um restaurante, um bar, não. Sim, você como religioso tem a liberdade de participar de um culto e, inclusive, tem uma necessidade premente agora de conforto espiritual? Tem. Mas a saúde pública vem antes. O conforto espiritual fica prejudicado ao não participar de eventos? Fica. Mas nada impede eventos online, nada impede que você entre em contato com o seu sacerdote, ministro, padre, bispo, pai de santo, via outras vias, principalmente online, telefone. Nada impede que você tenha a sua oração individual, o seu evento dentro da sua casa. Claro, certas coisas, como, por exemplo, para citar o exemplo dos católicos, a Eucaristia fica prejudicada. Fica muito mais difícil fazer o sacramento da comunhão sem sair de casa. O sacerdote teria que se deslocar até a minha casa, fica um tanto complicado. Mas será que eu não consegui comungar, ou eu não consegui participar, receber a bênção do bispo ao vivo, do pastor ao vivo, naquele evento de Páscoa, vai perturbar a minha vida a tal ponto que eu aceite o risco de matar pessoas, de adoecer pessoas? E não apenas as pessoas que estão no templo. A gente tem que lembrar que esse vírus se transmite em cadeia. Uma pessoa que pegue uma doença porque estava num evento religioso pode transmitir essa doença no transporte público, pode transmitir essa doença na padaria, pode transmitir a doença na própria casa. Eu acho muito estranho que cristãos não tenham essa noção de bem-estar coletivo. Muito estranho que certos grupos coloquem o direito ao culto como acima do bem-estar das pessoas. Que não estejam dispostos a fazer um pequeno sacrifício de 1 ou 2 semanas. Não ir para o templo durante 15 dias. Sua vida não vai mudar. Deus não vai te amaldiçoar por causa disso. Mesmo que você esteja em grande conflito espiritual, numa crise
Será que a sua crise não ficaria ainda maior se você percebesse que estava sendo responsável pela morte de pessoas? Será que o sentimento religioso não levaria você a ficar em casa? Fique em casa. É ridículo que isso tenha chegado ao STF. É ridículo que grupos evangélicos lutem para contaminar pessoas. Que é isso que eles estão fazendo. Estão priorizando a realização de eventos, para ser mais sincero, o pagamento de dízimo, a manutenção econômica, do que a saúde, do que a vida. Que espécie de direito religioso é esse? O direito à morte, o direito à doença. Está todo mundo se sacrificando. Alguns mais, outros menos, é verdade. Mas, por exemplo, o setor de turismo, os eventos, os grandes eventos, shows, os artistas. Artista é um excelente exemplo. O artista que gera conforto emocional. Ele está pagando preço altíssimo. Mas os religiosos não podem, porque eles não pensam nos outros. O cristão não pensa nos outros. O cristão não ama o próximo. Fiquem em casa. Peçam a Deus que dure pouco, enquanto eu peço a ciência. Mas fiquem em casa. Por favor. Mesmo que, por algum absurdo, o STF decida que as igrejas nunca podem fechar, fiquem em casa.